maioria dos homens não gostam do Homem-Aranha porque ele tem poderes, mas sim pelo que ele representa, né? A gente gosta desse amigo da vizinhança porque atrás daquela máscara existe um homem comum tentando ser melhor, tentando levar uma vida profissional, funcional e mesmo com tudo isso com os problemas, né? Que aliás são os nossos, né? O Peter Parker, ele se atrasa, ele perde essas oportunidades, ele comete erros, nem sempre ele consegue organizar a sua própria vida, mas sempre ajuda quem precisa e sempre ele dá um jeito. Ele enfrenta os inimigos dele, mas também enfrenta os problemas, né? Que a força, os superpoderes, né? Não vão resolver de forma aí talvez imediata, né? Quais são esses problemas? Trabalho, dinheiro, relacionamentos, culpa e aquela sensação de nunca estar fazendo o suficiente, de não estar fazendo o certo. E talvez seja por isso que muitos de nós, muitos homens, a gente não pensa só que a gente quer ser ele, mas que a gente sabe como é se sentir assim, a gente sabe como é ser ele, como é ser assim, como é ter problemas, como é tentar resolver esses problemas e mesmo não dando certo como a gente queria, a gente tem que continuar seguindo em frente, mesmo com as dúvidas e mesmo com as dores. Isso porque existem heróis, né, super poderosos aí que os caras têm de tudo, né? Os caras conseguem destruir planetas, tipo o Goku, né, do Dragon Ball. Se ele quiser, ele solta um Kamehameha e já era. Acabou com tudo. Mas outros têm dinheiro, têm as armaduras, têm os trajes, né, que protegem ele e dão poderes, né, para eles, né, o tal do poder comprado. Tipo um Homem de Ferro, né, da vida, um Batman. E o Peter Parker não, né? Ele precisa descobrir como trazer dinheiro para casa, como cuidar das suas coisas, como ajudar os outros, precisa trabalhar, precisa se dedicar, precisa estudar, muito, aliás, né? E está sempre tentando resolver as coisas à sua volta, e os outros, e isso se aproxima muito do homem comum, né? A gente pensa no trabalho, na família, nas contas que não param de chegar e em quem a gente ama. E essas pessoas que são aquelas que a gente quer menos decepcionar. Isso a gente falando do homem funcional, não falando de um homem vagabundo, um homem disfuncional, né? E mesmo assim, esses homens, eles saem de casa, mesmo com tudo isso, e eles tentam funcionar. O Homem-Aranha, ele vai inspirar a gente, né? A gente vai se inclinar muito mais para ele, porque ele lembra da gente. Ele lembra como é sair de casa. Que a primeira coisa, antes da gente sair de casa, é tentar voltar para casa um pouco melhor. Mesmo a gente estando cansado, mesmo a gente quando a gente dormiu mal, ou se a gente tem medo e tá sem coragem para fazer algumas coisas, mas mesmo assim a gente faz. E coragem muitas vezes é a gente agir apesar de todos os problemas à nossa volta. E é isso que o nosso amigo da vizinhança aqui faz. Na psicologia da TCC, a gente pode observar 3 partes bem simples e clássicas ligadas aí, né, interligadas entre si, que são os comportamentos, os pensamentos e os sentimentos. Então o mundo, ele vê o homem trabalhando, resolvendo problemas e dizendo que tá tudo bem, né? Olha, tá tudo bem. Só que funcionar, vamos colocar assim, não significa necessariamente que esse homem ele esteja bem. Muitos homens aprenderam a transformar esse sofrimento em um movimento. Quando eles estão preocupados, eles trabalham mais. Movimento. Quando esses homens eles estão tristes, para baixo, eles mantêm-se ocupados com mais trabalho ainda. Movimento. Quando a gente se sente insuficiente, quando esses homens se sentem insuficientes, então eles tentam resolver coisas, melhorar o que algumas vezes foge do alcance dele, muitas vezes se desgastando mais, e quando estão com medo, quando aparentam segurança, ainda que não tenha tanta segurança assim, eles continuam fazendo as coisas, porque o comportamento, ele mantém, vamos dizer assim, a vida funcionando. Só que nem sempre resolve o que acontece internamente na vida do homem. E esse homem que ele continua, geralmente alguns pensamentos automáticos disfuncionais estão aí dentro da cabeça dele, né? Como eu não posso falhar, eu preciso resolver tudo sozinho, se eu pedir ajuda, conselho, opinião, significa que eu não sou bom o suficiente. E quando esses pensamentos eles são aceitos como verdades, cada problema, né, passa a ser uma prova sobre o próprio valor.
que esse homem tem sobre si mesmo. Uma conta atrasada, isso pode acontecer, né? Atrasar ali uma conta, e aí vem aquele sentido de que, olha, eu sou um fracasso, eu sou um homem fracassado, se o meu relacionamento ele não tá bom, é porque a culpa é minha, porque eu estraguei tudo, estragando tudo, eu erro em tudo, se eu erro no trabalho, então eu sou eu não sou competente, eu sou um cara incompetente, eu não faço nada certo, e aí esse homem ele vai ter uma dor abrupta muito a mais, que aumenta porque ele não está avaliando o que já aconteceu de funcional, porque a gente está julgando quem acredita que a gente quem acredita ser, e a gente esquece então do que nós já fizemos, da parte assertiva das nossas vidas. E esse excesso de pensamento então vai produzir sentimentos de medo, culpa, vergonha, raiva, tristeza, ansiedade, solidão, né? Só que muitos homens não aprenderam a reconhecer isso pelo nome, né? Às vezes um homem tá triste e o que ele fica é irritado. Às vezes o homem ele tem medo e aí ele quer controlar tudo para não ter esse medo. Às vezes ele tem insegurança e nessa insegurança ele fica em silêncio. Então você vê o clássico, que o homem quando está em silêncio, ele está inseguro, e ao momento que ele está inseguro, ele cria uma espécie de afastamento, vamos dizer assim. Ele se afasta, ele não quer afastar, ele quer lidar com aquilo sozinho, porque ele tem vergonha. Ele tem vergonha de avaliar o que está acontecendo na vida dele. E a necessidade, então, de apoio pode aparecer de um modo mais curto, com uma frase no nosso cérebro, como eu gosto de falar. Deixa que eu resolvo, né? O homem, quando ele busca apoio, é dele mesmo, né? Eu resolvo, eu dou conta, eu tenho que dar conta. E aí muitos de nós homens, a gente gosta, né, do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha ele se torna humano não porque ele já era humano, né? Antes dele ser picado pela aranha radioativa. Porque a máscara não elimina aquilo que ele tá sentindo, não elimina os comportamentos, os sentimentos, a dor que ele suporta, né? O medo que vem diante dos piores vilões possíveis, as traições, né? O Peter já foi traído muito, para quem conhece a história do Homem-Aranha, o medo de perder alguém, né? O medo de não dar conta, e aí ele pode ser forte, mas está assustado. O homem ele pode ser responsável, mas ele está confuso, isso pode acontecer. Ele pode amar alguém e ainda assim cometer um erro. E aí é que vem que a força, ela não impede que você sofra, ela não impede que eu sofra como homem, que os homens sofram, e isso é muito interessante. Quem tem força é porque passou realmente ali pelo sofrimento, pela experiência de sofrer, mas esse cara, essa pessoa, ele conseguiu em determinada medida buscar o que ele deveria buscar, ainda que sofreu no processo. E aí, neste processo de sofrimento, ele não ficou menos forte. Ele não ficou fraco, ele ficou mais forte. Só que o problema começa quando o homem ele acredita que a única opção é aguentar. Daí vem os pensamentos de que eu não posso demonstrar, é melhor esconder, e aí como a gente esconde, ninguém vai perceber, como ninguém percebe, ninguém oferece ajuda, né? Já é difícil do homem ter ajuda, e como você não recebe ajuda, você vai sentir mais e mais sozinho, e essa sua solidão reforça então o seu pensamento de que no final eu só posso contar comigo mesmo, de que no final o homem só pode contar com seus cabelos, com seu bigode e com a sua barba. E não é uma realidade isso, muito pelo contrário, né? O maior sentido que nós temos do Homem-Aranha é porque até mesmo o Peter não suportou tudo, não suporta tudo sozinho. Mas é você escolher o seu próximo comportamento, ainda que ele seja imperfeito, e entender que você não controla o que acontece, mas você pode decidir o que fazer com aquilo que aconteceu aí então à sua volta. E ser responsável é isso, porque a responsabilidade não é você se culpar por tudo. E você não vai resolver a sua vida hoje, mas você pode admitir um erro, você pode pedir desculpas, você pode organizar uma parte do problema, a sua vida, e tudo isso para que quando você perceber, você não está mais sozinho, mas sim você pedir um apoio, e quando nós pedimos apoio, esse apoio ele não vai apagar, não vai excluir, não vai retirar a nossa força, as nossas conquistas, as suas vitórias, tudo aquilo que você fez como um homem funcional. E às vezes é o comportamento mais funcional, mais corajoso, a gente pode dizer assim, disponível naquele momento, porque você não precisa carregar tudo sozinho, né? É você reconhecer os seus limites, e quem tem limites não significa que você é um cara fraco, né? Mas que você tem essa consciência de que você é um ser humano
como todo outro ser humano. E como esse canal é de terapia cognitivo-comportamental e neurociências, e nós trabalhamos com exercícios práticos, claro que eu não deixaria passar aqui este vídeo sem um exercício prático e simples para você fazer. Então, quando você perceber que você está carregando tudo sozinho, que está acabando ali as suas forças, faça essas 3 perguntinhas, né? A primeira pergunta é: o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando sem parar? Eu estou evitando alguma coisa, alguma situação, uma conversa, buscar ajuda? Eu estou me isolando? A segunda pergunta é: o que está passando pela minha cabeça? A clássica pergunta em TCC. Eu acredito que pedir ajuda é uma fraqueza, pedir apoio é uma coisa ruim, que um erro prova que eu sou um cara incapaz, que eu sou um homem incapaz, que eu sou um homem disfuncional, que eu preciso dar conta de tudo para realmente ter um tipo de valor e amparo na minha vida. E a terceira pergunta é: o que eu estou sentindo, mesmo que eu não queira admitir que eu estou sentindo? Medo, vergonha, cansaço, angústia, raiva. E depois você vai se perguntar o seguinte: qual que é o próximo comportamento responsável que não exija que eu esqueça que eu também sou um ser humano? Qual que é o próximo comportamento? E aí talvez seja você continuar até o que você está fazendo, mas talvez seja parar, você conversar com alguém, você pedir uma opinião, ajuda, ou dividir o problema, ou fazer por partes, porque a gente não quer eliminar o que você sente, né? Pelo contrário, eu quero que você aprenda a perceber o que está acontecendo antes de você agir automaticamente, e aí você se cobrar mais ainda daquilo, e a sua cabeça ficar pesada com aquilo. E aí automaticamente você fazer as coisas até o fim. Por isso, faça gradativo, faça gradual. Talvez os homens comuns, né, a maioria de nós que não tem dinheiro, que não tem superpoderes, né, que tá com uma dorzinha aqui, uma dorzinha no pescoço, uma dorzinha ali, uma dorzinha nas costas, a gente gosta tanto do Homem-Aranha porque ele não é perfeito. O Peter não é perfeito. Ele pode ser forte, mas ele não pediu nada daquilo. E às vezes a gente também não pediu isso. Às vezes acontece alguma coisa na nossa família, com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o amigo, com o trabalho, e o que a gente faz é continuar. E o Peter faz isso. Ele continua, mesmo se lascando, mesmo não tendo uma vida perfeita. Pra quem conhece os quadrinhos sabe do que eu tô falando. E por isso que é tentar. O Peter, o Homem-Aranha, ele representa a tentativa. Eu tento. E se você quer ver alguém que tenta na ficção, é o Peter, né? Mesmo que a gente tenha medo, a gente cai, a gente é responsável, só que a gente se levanta mais uma vez, que nem o Seiya, né? aí é outro vídeo, né? Mas quando você levanta dessa queda, de tudo isso, não finja que não doeu, aceite, né? Aceite que doeu, porque ser forte não significa você falar assim: não vou sentir mais isso. Não, você vai sentir, né? Tanto é que o Peter, ele continua mesmo que ele sinta dor. E a gente não tem superpoderes, mas a gente ainda pode questionar os pensamentos que condenam a gente. Pode reconhecer o que a gente está sentindo ali na hora, né, do problema, e pode escolher um comportamento que não faça a gente parar, mas um comportamento que lembre a gente, sem cobrar, né, sem cobrança, aí, vamos colocar assim, né, que a gente ainda é um ser humano. E é por isso que o Homem-Aranha lembra a tantos homens comuns, né, de que você não precisa estar inteiro para dar o próximo passo, mas também não precisa se destruir para provar que você é forte, e quando as forças faltarem, buscar uma solução no apoio necessário e na ajuda necessária. Certo, pessoal? Este foi mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, porque fazendo assim você me ajuda a alcançar mais e mais pessoas através das terapias cognitivo-comportamentais, dos exercícios práticos aqui, das neurociências nesse YouTube de meu Deus. Certo? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!